Fala pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque eu quero falar para vocês quais foram os 5 melhores filmes que eu vi na Mostra de São Paulo. A Mostra de São Paulo, que é esse evento já tradicionalíssimo no calendário do cinema brasileiro, ela está na 49ª edição, próximo ano faz 50 anos. Neste ano de 2025 foi uma seleção de quase 400 filmes entre longas e curtas metragens, 80 países representados aqui nessa seleção. A Mostra é um evento que dura 15 dias, eu passei uma semana lá em São Paulo, assisti aí uma média de 3, 4 filmes por dia e eu tô aqui para dizer então quais foram os meus 5 filmes favoritos. Isso aqui serve para filmes que vão estrear, no caso, você já ir marcando e ir prestando atenção na sinopse, caso você se interesse, para colocar aí na sua lista de quero ver, na sua watchlist, caso você confie em mim. Em quinto lugar eu colocaria o filme uruguaio chamado Um Futuro Brilhante, seria o representante da América Latina nessa minha lista. Dei spoiler, né, já. Do que é que se trata esse filme? O Uruguai, ele vive numa distopia na qual os animais domésticos já não mais existem. A Elisa, que é a nossa protagonista, é uma jovem de um coeficiente intelectual, de um QI muito alto, numa comunidade onde basicamente só existem pessoas mais velhas, onde só existem idosos ou adultos mais velhos. E ela, por ser essa jovem de inteligência alta, é selecionada ali por uma espécie de órgão governamental para ir estudar no norte, para ir participar de pesquisas realizadas supostamente para resolver essas questões ambientais urgentes. Acontece que ela não quer ir para esse local, por motivos que nem ela sabe direito. E o filme tem umas bizarrices, as pessoas têm muito medo de formigas, por exemplo, o cheiro de suor de pessoas mais jovens é muito valioso, então existe uma cena na qual isso vai ser comercializado, e o filme vai pouco a pouco se transformando numa espécie de coming of age, num filme de amadurecimento, e a gente não deixa de pensar, de fazer conexões sobre como é crescer, como é amadurecer nesses tempos bizarros que a gente vive. O quarto lugar da lista também é uma espécie de amadurecimento, mas dessa vez a gente vai para Macedônia do Norte, porque eu tô falando de DJ Ahmet. Ahmet tem 15 anos, adora música e precisa passar uma temporada na zona rural para ajudar o pai que cuida de ovelhas, cuida de um rebanho de ovelhas ali na zona rural, e ajudar o irmão mais novo. Esse irmão mais novo não fala desde que a mãe morreu. E aí o Ahmet conhece uma jovem garota linda chamada Aya, que volta para essa zona rural também, depois de passar uma temporada, uma espécie de intercâmbio na Alemanha, e ele se apaixona pela garota. A gente sai de um protagonista, de um Ahmet muito tímido, e pouco a pouco ele vai ficando cada vez mais desenvolto nessa paixão. E por mais que o filme caminhe ali caminhos já conhecidos nessa história de boy meets girl, de garoto conhece garota, o pano de fundo da zona rural da Macedônia do Norte deixa tudo muito mais curioso. O fato de os dois gostarem de música também, no caso a Aya, ela é muito interessada em redes sociais, em dancinhas ali do TikTok, faz os dois terem essa conexão, e o humor do filme também surpreende bastante, com passagens que vão ali desde o Ahmet tentando ajudar um padre com equipamentos tecnológicos, até uma ovelha que se perde do rebanho e o Ahmet vai ter ali que se virar para ir atrás desse animal. Da Macedônia do Norte a gente vai para a Coreia do Sul, porque o terceiro lugar na minha lista é o novo filme do Park Chan-wook, o No Other Choice. E é um filme que, por ser sul-coreano também, a gente lembra muito de Parasita, mas também por tratar dessas relações capitalistas e dessas relações deletérias de trabalho no nosso mundo moderno. Sobre o que é No Other Choice? Um homem que trabalha há muitos anos na indústria de papel, ele acredita que a sua posição está segura, ele acredita que mesmo que ele seja demitido, não vai demorar muito a ele conseguir um emprego pela competência dele, por toda a experiência dele, e ele é demitido. E ele estabelece um limite ali, não, 6 meses, no máximo 6 meses eu estarei empregado. E ele não é empregado, ele passa ali vários meses, mais de um ano, ele sem conseguir emprego, e aí começa a ficar bastante preocupante, porque ele vê o nível de vida da linda família dele baixar bastante, a ponto de a família ter que doar ali os cachorros que eram o xodó dos 2 filhos, uma filha pequenininha, criança, e um filho mais adolescente. Com toda essa preocupação, ele vai bolar ali um plano meio macabro, meio mórbido, que eu não vou dar spoilers, para conseguir uma vaga de emprego e conseguir retornar ao nível da família, o nível financeiro da família. Que o diretor Park Chan-wook, ele sabe trabalhar a violência, a gente já sabia. O cara é diretor de Old Boy, poxa, então
O que me pegou de surpresa aqui em No Other Choice foi como ele trabalha o humor, porque tem passagens engraçadíssimas e que não deixam de trazer também uma reflexão sobre a relação de trabalho nos nossos tempos atuais, ainda colocando a inteligência artificial aí nesse meio, como uma espécie de fator complicador para isso tudo. E agora a gente vai para os Estados Unidos, porque o segundo lugar na minha lista, depois de uma decepção com O Beau Tem Medo, é o novo filme do diretor Ari Aster, chamado Eddington. Protagonizado pelo Joaquin Phoenix, a gente vai acompanhar esse xerife ali no começo do alastramento da pandemia de Covid, em maio de 2020, para ser mais específico, que esse xerife entra em conflito com o prefeito da cidade, interpretado pelo Pedro Pascal. Inicialmente o conflito vai apenas sobre o uso de máscara, esse xerife é uma figura um tanto quanto patética, e as coisas vão se escalando até que tudo vira um grande conflito político ambientado em um clima de paranoia que é curiosíssimo. E é um trabalho escorregadio, meio difícil de fazer. Você fazer uma comédia de tons ácidos sob esse pano de fundo, sob o pano de fundo de pandemia, sob o pano de fundo de disputas políticas. Mas o Ari Aster, ele consegue desenvolver e satirizar muito bem como uma pessoa que há 10 anos, sei lá, 15, 10 anos, era tida como maluca pelos dois espectros políticos, hoje está no poder. E como todo esse ambiente caótico que a gente já experimentava, já tinha ali um sneak peek até 2019, parece que entrou na velocidade 2.0 depois da pandemia. Dos Estados Unidos a gente vai para o Iraque, porque o meu filme favorito da Mostra de São Paulo 2025 foi O Bolo do Presidente. O filme se passa nos anos 90, no regime do presidente Saddam Hussein, e quando o Iraque está em guerra com o Kuwait, sob intervenção dos Estados Unidos nessa guerra também, a população passa fome porque os preços dos alimentos estão altíssimos, mas como está perto do aniversário do presidente Saddam Hussein, o Saddam Hussein acha que é uma boa ideia que todo mundo comemore o aniversário dele. Então ele faz com que o governo organize diversas festas, e algumas dessas festas também são em escolas. Os professores, eles fazem uma espécie de sorteio para saber quem leva o quê, e uma garota pobre chamada Lamia, que vai ser a nossa protagonista de 9 anos, é sorteada para levar o bolo para a festa da escola. A partir daí ela vai com a avó da pequena comunidade onde elas vivem até a cidade para ir atrás dos ingredientes e conseguir levar o bolo para a aula. Na cidade ela ainda vai encontrar um coleguinha dela que estuda na mesma classe, e lá eles vão passar por diversos perrengues, que vão desde o abandono familiar até a perda dos ingredientes do bolo. E ela ainda leva um galo a tiracolo para onde quer que ela vá. Existe um clima aqui em O Bolo do Presidente que é do cinema dos anos 90, que é muito divertido e muito tocante da gente ver aquelas crianças indo atrás dos objetivos, um tom meio que Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Abbas Kiarostami, porque além da gente acompanhar essa inocência infantil, existe todo ali um pano de fundo bélico, um pano de fundo político, onde essas escolhas econômicas, onde essas escolhas políticas, onde essas escolhas beligerantes vão acabar atrapalhando ou impactando muito o futuro dessas crianças. É o primeiro longa do diretor Hassan Hadi e me impressionou bastante toda a sensibilidade que ele coloca na tela. Por isso, é o meu filme favorito da 49ª Mostra de São Paulo. Beleza, pessoal? Me diz aí o que é que você achou dessa lista, se você já tinha ouvido falar em alguns desses títulos, se você colocou na sua lista aí, na sua watchlist, na sua lista de quero ver, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!